Hoje nós continuamos então o nosso passeio pelas cartas de Paulo, procurando ouvir as orientações que ele deixou às igrejas para as quais ele escreveu no primeiro século e percebendo como, na verdade, essas igrejas não eram tão diferentes de como nós somos hoje. Elas também enfrentavam pressões, conflitos, inseguranças, desafios para viver a fé em um mundo que muitas vezes parece caminhar na direção contrária, na direção oposta ao Evangelho. E essa é uma das coisas que a gente observa também, que a gente encontra quando olhamos para a igreja de Filipos. Começa então a abrir sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses. E uma das coisas que eu quero que você se lembre é que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso. Não é uma prisão confortável nem provisória, mas é uma situação de incerteza, de sofrimento, de limitação. E mesmo assim, ao longo da sua carta, ele alimenta uma expectativa de que talvez ainda pudesse voltar a ver os filipenses em liberdade. A história da igreja nos mostra que muito provavelmente isso não aconteceu. Essa visita que ele desejava não se concretizou. Mas algo nos chama a atenção logo no início da carta aos Filipenses. Embora ele estivesse preso, Paulo não escreve como alguém dominado pelo desespero, dominado pela falta de esperança. Ao contrário, ele aparece aqui como um pastor profundamente ligado ao seu povo. Até aqui, nesse período em que ele escreve a carta, ele se expressa como uma espécie de pai espiritual, alguém que carrega no coração o bem-estar daquela igreja. Nesse momento, então, em que a carta aos Filipenses foi escrita, Paulo também compartilha de um dilema muito pessoal. Ele diz que ele estava dividido entre duas possibilidades. De um lado, partir e estar com Cristo, ou seja, se entregar realmente à morte, o que para ele seria uma vitória, o que para ele seria um descanso. Mas de outro lado, ele queria também permanecer vivo, ainda enfrentando o sofrimento, ainda enfrentando a prisão, mas podendo pelo menos continuar servindo a igreja, contribuindo para o crescimento espiritual, não só dos filipenses, mas das igrejas às quais ele escrevia e tinha tanto amor. E então ele chega a uma conclusão, muito profunda também e bem pastoral. E ele diz que se dependesse do que era melhor para a igreja, valeria a pena continuar vivo. E é justamente a partir daí que Paulo então começa a orientar os filipenses sobre como viver de maneira digna do Evangelho. Se hoje pela manhã, quando nós lemos a carta aos Efésios, nós vemos que uma maneira de nós vivermos de maneira digna do Evangelho é buscando, perseguindo a nossa santidade, a gente vê que aos Filipenses, Paulo fala muito sobre a sua própria situação em primeiro lugar, mas depois ele começa a falar sobre como aquela igreja consegue permanecer firme, unida e fiel em meio a um mundo que frequentemente se opõe à mensagem de Cristo. Nesse ponto, nós encontramos a primeira dessas orientações em Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Esse é o trecho da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Muito bem, como eu disse, a partir de agora,
Paulo começa a oferecer orientações mais diretas aos filipenses. Se na carta aos Efésios ele gasta metade da carta explicando o evangelho e como Deus em Cristo não só nos trouxe a vida, mas nos colocou numa comunidade onde todas as barreiras estavam derrubadas, barreiras sociais, financeiras, econômicas, históricas, aqui aos filipenses parece que ele tem um pouco mais de pressa, digamos assim. Ele já começa trazendo algumas orientações bem práticas. E a primeira delas aparece logo no início do versículo 27. Acima de tudo, vivei por modo digno do evangelho de Cristo. Essa expressão, viver, aqui é muito rica, porque é um verbo que não significa somente conduzir a sua vida, não significa apenas existir. Ele carrega a ideia de você viver como um cidadão, você se portar como alguém que possui um tipo de cidadania especial, você se comportar como uma identidade de um novo reino. É uma palavra profundamente ligada à questão da cidadania aqui no primeiro século. E isso é profundamente, ou melhor, isso é extremamente significativo quando nós lembramos o contexto da cidade de Filipos, para quem Paulo escreve. Filipos era uma cidade naquela época relativamente nova dentro do mundo antigo. Ela havia sido fundada por volta do ano 360 a.C. e recebeu esse nome por causa do seu fundador, Filipe da Macedônia, pai de uma figura histórica muito conhecida de todos nós, que foi Alexandre o Grande. Séculos depois, por volta do ano 42 a.C., Filipos recebe o status, e um status muito especial, dentro do Império Romano, que era o status de uma colônia. O que era ser uma colônia do Império Romano? Significava que, mesmo longe de Roma, os cidadãos de Filipos eram considerados oficialmente cidadãos romanos, com direitos e privilégios que grande parte das outras cidades do Império não possuíam. Esse status, então, gerava muito orgulho entre eles. A cultura romana era preservada com muito cuidado. A moda, a maneira como aquelas pessoas se vestiam, o senso de disciplina que eles possuíam, a organização da cidade e até mesmo a maneira como eles se comportavam em público refletia essa identidade romana. Ser um cidadão romano, então, não era apenas um título jurídico, digamos assim, mas era uma identidade que moldava a maneira como você ia viver, e não só como você ia viver, mas como toda a cidade ia funcionar. E é exatamente nesse ponto que a orientação de Paulo se torna tão poderosa, meus irmãos. Porque ele está dizendo, em outras palavras, olha, assim como vocês se orgulham de serem cidadãos romanos, procuram viver de acordo com essa identidade, lembrem-se que mais do que tudo, vocês possuem uma cidadania ainda mais elevada. Vocês são cidadãos dos céus. É isso que ele vai dizer no capítulo 3, verso 20. Pois a vossa pátria, a nossa pátria, está nos céus. E se a verdadeira pátria do cristão está nos céus, então a nossa vida aqui na terra deve refletir essa realidade, deve refletir a nossa identidade. Viver de um modo digno do Evangelho de Cristo é viver então uma vida coerente com a palavra de Deus. Significa que a minha vida, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, com a minha igreja, com a sociedade, as minhas decisões no dia a dia, as minhas escolhas, a minha maneira de pensar, inclusive as minhas emoções, tudo isso deve corresponder àquilo que eu professo crer, àquilo que eu prego, àquilo que eu ensino, àquilo que eu defendo. Em outras palavras, isso significa viver com integridade em todas as áreas da nossa vida. Esse é talvez o maior testemunho que uma igreja pode dar diante da sociedade, diante de um mundo que não segue a palavra de Deus. Viver
com integridade. Quando nós cristãos vivemos abaixo do padrão de moralidade que a Bíblia nos traz, quando nós não demonstramos reverência pelo nosso Senhor, nós acabamos enfraquecendo, acabamos comprometendo a credibilidade do Evangelho e diminuindo o seu impacto no mundo. Por isso que Paulo então recomenda para a igreja de Filipos e para nós hoje, é que vivamos uma vida íntegra. E como é que podemos fazer isso, meus irmãos? Quais são os sinais de uma igreja que vive com integridade, que vive de modo digno do Evangelho? Em primeiro lugar, uma igreja que vive com integridade é uma igreja que permanece firme no Evangelho. Uma igreja que vive com integridade, em primeiro lugar, é uma igreja que permanece firme no Evangelho. Observe aí novamente o início do versículo 27. Paulo diz que ele deseja ouvir que os filipenses estão firmes. A primeira marca de uma igreja que vive de modo digno do Evangelho é exatamente essa, então, a firmeza. Paulo havia pregado o Evangelho naquela cidade e foi por meio dessa mensagem que aquela igreja havia nascido. Agora, portanto, o apóstolo os chama a permanecer enraizados nesse mesmo Evangelho. Não bastava para eles terem ouvido a mensagem uma vez. Eles deveriam permanecer nela, aprofundar-se nela, crescer no conhecimento de Cristo. A imagem que Paulo traz aqui é de uma grande árvore que vai cada vez mais aprofundando as suas raízes. Uma árvore, nós sabemos, só permanece de pé quando as suas raízes são profundas, são saudáveis. E da mesma forma, uma igreja só consegue viver com integridade quando ela está firmemente enraizada no Evangelho. Isso nos lembra, meus irmãos, algo muito importante. Ninguém pode viver de modo digno do Evangelho sem antes conhecer o Evangelho. É nas Escrituras que nós aprendemos quem Deus é e quem nós somos. A Bíblia nos mostra que Deus criou o ser humano à sua imagem, mas também revela que o pecado corrompeu profundamente o nosso coração, nos separou dele. O Evangelho, então, aquilo que nós vemos sendo pregado aqui nessa noite, que nós expressamos através da mesa do Senhor, anuncia a resposta de Deus para a condição humana. Deus enviou o seu Filho ao mundo e Jesus viveu a vida perfeitamente justa que nós não conseguimos viver. Ele morreu em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados e ressuscitou para nos reconciliar com Deus e nos dar a esperança de uma nova vida. Tudo isso, todo esse plano, toda essa história que Deus começou desde antes do Jardim do Éden, Ele não fez porque Ele encontrou algo digno em nós. Não foi porque Ele viu mérito no ser humano, nem porque Ele precisava de nós, mas Ele fez isso para manifestar a sua própria glória, para que nós o conheçamos não somente como o Criador e sustentador de todas as coisas, mas também como o nosso Redentor, como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, aquele que caminha conosco. O Evangelho revela então, meus queridos, a grandeza da graça de Deus, porque Ele nos resgatou quando nós não tínhamos nada a oferecer. Mesmo não precisando de nós, Ele decidiu não nos abandonar. E é por isso que é tão importante permanecermos firmes no Evangelho. Muitas vezes, nós temos a tendência de pensar no Evangelho apenas como a porta de entrada na vida cristã, como se fosse uma espécie de passaporte que garante a nossa entrada no céu. Eu ouvi, eu já aceitei, está tudo certo, tudo bem. Mas o Evangelho é mais do que isso. Depois que nós recebemos a Cristo, essa mensagem que nos alcançou, ela toma o status de ser o centro da nossa vida.
Ele passa a moldar a nossa maneira de pensar, de viver, de amar, de tomar decisões. É no Evangelho que nós encontramos força para viver de uma maneira diferente. É nele que nós encontramos motivação para viver com integridade. E por isso Paulo diz, em essência, olha, vivam, permaneçam firmes no Evangelho. Nós permanecemos firmes quando buscamos a Deus em oração, quando conhecemos cada vez mais a palavra, quando meditamos nas obras e na bondade de Deus, quando caminhamos em comunhão com irmãos da fé. Uma igreja íntegra é, antes de tudo, uma igreja profundamente enraizada no Evangelho. Em segundo lugar, uma igreja que vive com integridade é uma igreja que permanece unida no Evangelho. Observe novamente o versículo 27. Paulo diz aí que deseja ouvir que os filipenses estão firmes, como? Em um só espírito, como uma só alma. Perceba então que viver de maneira íntegra, viver de modo digno do Evangelho, não é uma experiência individual. Não é uma coisa que eu faço sozinho, no meu mundinho, na minha casa, e que ninguém mais tem nada a ver com isso. Viver de modo digno do Evangelho é algo profundamente comunitário. Quando Cristo nos encontra, Ele não nos chama para uma caminhada solitária, mas Ele nos insere no meio de um povo, de uma comunidade, de um corpo. E por isso, viver de maneira íntegra está diretamente relacionado à maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos na fé. A vida cristã não foi pensada para ser solitária. Ela se vive no meio do povo de Deus, dentro de uma comunidade onde nós aprendemos a servir, onde nós aprendemos a amar, a suportar uns aos outros, suportar no sentido de dar suporte, lógico, e a caminhar juntos. Naturalmente, isso não significa que essa caminhada vai ser muito fácil. Todos nós somos diferentes, temos histórias diferentes, criações diferentes, temperamentos diferentes, sensibilidades diferentes. E conviver com tanta diversidade assim é desafiador, meus irmãos. Mas é exatamente para isso que Deus nos chamou. Para negar o egoísmo do nosso coração, para negar essa vontade de vivermos isolados e aprendermos a amar as pessoas. Vejam, o mundo já está cheio de ambientes onde predominam a rivalidade, a competição, a indiferença. E por isso nós somos chamados a vivermos diferente desse padrão lá de fora. É na igreja que nós encontramos irmãos. Sim, nós podemos pensar diferente em algumas coisas, podemos ter trajetórias distintas, mas nós precisamos lembrar que estamos aqui unidos por algo muito maior, aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que tantas vezes a gente costuma relembrar aqui aquela ilustração da brasa, né? Uma brasa fora do braseiro, sozinha, ela vai se apagar. Pode até esquentar um pouquinho ali, mas com o tempo, ela vai se apagar. Mas quando permanece no braseiro, junto a outras brasas, ela continua viva e aquecida. Assim também acontece com a vida cristã. Nós precisamos uns dos outros para permanecermos firmes. Deus também nos colocou aqui, meus queridos, para sermos bênção na vida uns dos outros. Para darmos uma palavra de encorajamento, demonstrarmos gestos de cuidado, um abraço, uma oração. Pequenas atitudes que fortalecem a comunhão no corpo de Cristo. O que nos une não é simplesmente a nossa condição social, a nossa idade, nosso nível de instrução, mas o que nos une é o Evangelho, aquilo que Cristo fez
por mim e por você. E é dessa realidade que nasce uma vida digna do Evangelho. Então, até aqui, portanto, Paulo nos mostrou 2 sinais de uma vida íntegra, de uma igreja íntegra, que é permanecer firme no Evangelho e permanecer unida no Evangelho. E por fim, uma igreja que vive com integridade é uma igreja que permanece corajosa no Evangelho. Observe aí o final do versículo 27 e o início do versículo 28. Lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Os cristãos ali da cidade de Filipos viviam cercados por oposição. Havia, em primeiro lugar, alguns opositores, alguns adversários externos. Como cidadãos de uma colônia romana, eles estavam inseridos em uma cultura que era profundamente pagã e profundamente leal ao império também. No mundo romano havia uma certa expectativa de que o imperador fosse honrado. Aliás, não é uma expectativa não, era lei. Que o imperador fosse honrado como uma divindade. E a fidelidade suprema deveria ser dirigida a ele. O imperador, naquela época ali, Nero, era proclamado como Senhor da vida de todas as pessoas. E o cristianismo, quando chega confrontando essa situação, essa lógica. Enquanto o império dizia e te obrigava a falar, César é Senhor, os cristãos afirmavam, não, somente Cristo é Senhor. E essa declaração era uma declaração que não era simplesmente teológica, mas era uma declaração pública, extremamente perigosa, porque quem declarasse isso era não só perseguido, mas já poderia ir para a fila ali da morte. Agora, também havia alguns adversários, meus irmãos, internos. Naquela própria comunidade, algumas pessoas defendiam que a fé em Cristo não era suficiente, e que para serem verdadeiramente salvos, aqueles cristãos que vinham de uma origem gentílica deveriam se submeter à lei judaica. Então, eles começaram a criar algumas distinções espirituais dentro da igreja e distorcer o evangelho da graça, distorcer a salvação pela graça. E é justamente diante dessas 2 pressões que Paulo faz esse chamado muito claro: olha, permaneçam corajosos. E essa coragem vai aparecer aqui no texto de algumas maneiras. Primeiro, Paulo vai nos mostrar que a coragem envolve luta. Paulo diz que eles devem estar lutando juntos pela fé evangélica. Essa é uma linguagem bem forte, né? Lembra aqui a imagem de soldados que estão defendendo uma causa comum. E quando Paulo trata disso, quando nós aplicamos a nossa vida, a gente também deve se lembrar que não se trata de uma violência, né, ou de impor a nossa fé a outras pessoas. Mas trata-se de nós termos uma disposição para defendermos e sustentarmos a verdade do Evangelho. Significa conhecer a nossa fé, compreender o que Cristo fez e estarmos preparados para explicar às pessoas por que é que essa fé transforma a nossa vida. Por que é que a esperança que nós temos é capaz de mudar o nosso viver. Em segundo lugar, coragem envolve resistência. Paulo afirma que eles não deveriam se deixar intimidar pelos adversários. E a palavra aqui também carrega a ideia de alguém que se assusta facilmente, né? Talvez como um cavalo se agita diante do perigo. O apóstolo encoraja os cristãos a não reagirem com medo. Pelo contrário, ele diz que até mesmo as dificuldades e perseguições podem se tornar
oportunidades para testemunhar o poder de Deus. Tanto é que até aqui na carta ele vai falando que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele estava preso, mas toda a guarda pretoriana vinha ouvir o evangelho e muitos haviam se convertido e convertido outras pessoas. Deus usou a prisão de Paulo, Deus usou a perseguição no primeiro século para espalhar o evangelho. Por isso eles deveriam resistir, por isso eles deveriam ser corajosos. Terceiro, coragem envolve compreensão espiritual. Paulo afirma aqui algo que à primeira vista pode nos parecer um pouco paradoxal. Ele diz que sofrer por Cristo também é uma graça concedida por Deus. Não apenas crer nele, mas também padecer por causa dele. Isso não significa que o sofrimento seja agradável, claro, não significa que a gente deve desejar, sermos perseguidos, sermos presos, mas é lembrar exatamente que dentro do plano de Deus, Ele pode tornar o nosso sofrimento, tornar a nossa perseguição um instrumento de testemunho e de amadurecimento espiritual. Por isso a gente pode dizer que muitas vezes, não vou dizer que há males que vêm para bem, mas talvez caiba bem nesse contexto. E por fim, essa coragem que Paulo prega aqui envolve mutualidade. Os filipenses não estão lutando sozinhos. Paulo lembra que eles estão participando do mesmo combate que ele enfrentava. O sofrimento por causa da fé não era uma experiência isolada, mas era uma realidade compartilhada por toda a igreja. Tanto é que Pedro também vai escrever isso aos seus leitores. Ele diz: olha, não estranhem o fogo estranho que está entre vocês, causando essa perseguição. Lembrem-se que há pessoas ao redor de todo o mundo passando por essa mesma situação. Quando nós compreendemos isso, nós encontramos força então para perseverar. Nós sabemos que fazemos parte de um povo espalhado pelo mundo, homens e mulheres que em diferentes lugares e circunstâncias continuam firmes na mesma esperança. Assim, Paulo nos mostra então 3 marcas de uma igreja que vive com integridade. Ela permanece firme no evangelho, ela permanece unida no evangelho e ela permanece corajosa no evangelho. Eu gostaria de caminhar para o encerramento dessa reflexão, trazendo 3 desafios simples para nós. O primeiro desafio é um convite à reflexão. Quero que você pense aí no seu lugar. Não precisa responder aí em voz alta. O que ainda falta em nós para vivermos realmente de modo digno do evangelho? O que falta na igreja de Moema para que a nossa vida como comunidade reflita ainda melhor a beleza e a integridade do evangelho de Cristo? Se eu te perguntasse assim, a igreja de Moema seria ainda mais saudável se... Como é que você completaria mentalmente essa frase? Pense nisso, com honestidade, não para criticar, não para encontrar defeitos aqui, mas para discernir que pontos Deus pode nos moldar. O segundo desafio é que você não só pense nisso, mas você ore por isso também. Apresente essa reflexão diante de Deus. Peça a Ele que molde a nossa igreja, que molde nossos irmãos, mas que molde também o nosso próprio coração. Peça que o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira que nós vimos hoje. Firmes no Evangelho, unidos no Evangelho, corajosos diante de tudo aquilo que se opõe à nossa fé. E um terceiro desafio se disponha. Não fique só pensando o que seria, o que falta para melhorar.
Não fique só orando. Claro, a oração é essencial, mas não fique só na oração. Se disponha, faça como Isaías. Diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Coloque-se na mão de Deus para fazer parte das mudanças e dos caminhos dele para a nossa comunidade. Peça que o Senhor te use como instrumento dele dentro da própria igreja. Talvez isso significa sair do seu comodismo. Ou talvez até do contrário, sabia? Talvez a maneira como Deus quer te usar é fazendo você sair do ativismo. Voltar ao centro do Evangelho. Mas significa, meus irmãos, sobretudo, assumir diante de Deus um compromisso sincero. Que você possa aprofundar as suas raízes em Cristo. Que você possa caminhar junto com os irmãos, mesmo quando a convivência for desafiadora. E que você possa permanecer corajoso na fé, disposto a seguir a Cristo em todas as circunstâncias. Em resumo, talvez a oração que Deus espera ouvir de nós hoje seja aquela simples que a gente sempre fala aqui: Senhor, faz de mim resposta da minha oração. Que Deus nos conceda essa graça, que Ele nos forme como igreja em um povo que vive de modo digno do Evangelho. Amém? Deus te abençoe.